pessoal, tudo certo? A CBF de Carlos Barbosa e a Sueva de Venâncio Aires poderão não participar do Gauchão de Futsal na temporada de 2024. Está estabelecida uma certa tempestade no cenário do futsal do estado do Rio Grande do Sul. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Talvez a gente caminhe por aqui nesse vídeo um pouquinho na contramão de boa parte das argumentações que a gente tem visto aí nas últimas horas, nos últimos dias, em torno deste cenário. Eu já quero convidar todo mundo para participar junto com a gente, deixar o seu comentário, falar um pouquinho a respeito disso também aqui no YouTube e, é claro, em todas as nossas demais plataformas. Links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, incluindo para o site x1futsal.com.br para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo a respeito disso. Vamos lá então? Bom, quem me conhece um pouquinho sabe que muito antes de trabalhar e ter um trabalho muito forte e específico com o futsal, acompanhei durante muito tempo o futebol de campo do interior do estado do Rio Grande do Sul. E aqui eu vou tentar ser coerente um pouco sobre o que defendi durante muito tempo, acompanhando o futebol de campo, também transportando para o futsal. Apesar de serem modalidades diferentes, apesar de terem realidades financeiras bem diferentes, bem distintas umas das outras, mas eu acho que em se tratando do nosso futsal raiz, do nosso futebol raiz, elas se assemelham um pouquinho. Os clubes do interior do futebol de campo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, se baseiam muito em chegar à elite, jogar contra a dupla Grenal e muitas vezes se embasam em um único jogo da temporada, fazendo com que ou Grêmio ou Inter joguem em seus respectivos municípios. E a gente vê um campeonato como um todo desinteressante, de estádios vazios, de jogos ruins, de pouca rivalidade, de pouca mobilização. A gente não tem visto isso no gauchão de futebol de campo. E olha que muitos campeonatos estaduais é muito semelhante a esta situação. Ok? E transportando para o nosso futsal, o que nós entendemos neste momento é de que as equipes do interior, elas de uma certa forma, elas precisam se desvincular propriamente dito de um jogo contra a CBF, a Sueva ou o Atlântico em seus respectivos ginásios. Será que realmente vale a pena? Será que este jogo especificamente está levando tanto público assim para os ginásios para fazer tanta diferença no projeto das equipes do interior do futsal durante um ano todo? Não desmerecendo, obviamente, nenhuma destas grandes equipes. São três das principais equipes de futsal do Brasil, inegavelmente as três principais equipes de futsal do estado do Rio Grande do Sul, e a princípio o Atlântico jogaria também o gauchão da Série A deste ano de 2024, especificamente a Sueva e Atlântico, neste momento, não estariam, aliás, a Sueva e a CBF, né, não estariam disputando a competição promovida pela Liga Gaúcha de Futsal nesta temporada. E aí os clubes às vezes acabam se prendendo muito pelos fortes, pelos principais, pelos grandes, e acabam esquecendo do próprio umbigo, de ver realmente o seu projeto, de ter a certeza de que o seu projeto bem trabalhado, ele acaba sendo produtivo para o torcedor. A gente vê algumas rivalidades dentro das equipes do interior do futsal do estado do Rio Grande do Sul que são muito maiores do que a rivalidade destas equipes contra a CBF, Atlântico ou a Sueva. E que traz muito mais atrativo para o seu torcedor, este jogo especificamente, do que qualquer outro. Vou citar um aqui rapidinho, né? Eu sei que tem muitas outras rivalidades, mas, por exemplo, a Fux de Seberi e Guarani de Frederico Westphalen, né? Olha o tamanho da rivalidade deste confronto, destas duas equipes, a mobilização das torcidas nestes jogos, e aí a gente vai se prender, de repente, num jogo que não dá tanto público quanto daria um clássico como esses. Percebem a diferença, a tentativa de raciocínio que a gente está tentando colocar por aqui para valorizar o produto do interior, propriamente dito. E vale ressaltar, transportando para o futebol de campo, por exemplo, às vezes Grêmio e Inter vão jogar no interior com time reserva do Sub-20. Qual é o interesse? A gente gostaria de ver, claro, os principais jogadores do Grêmio, do Inter, jogando nos estádios do interior, mas isso nem sempre acontece. Às vezes nem comissão técnica principal vai para os jogos no interior. E por vezes isso acontece no futsal também. Então, qual é o tamanho da atratividade efetiva
da presença dessas equipes. O Luciano está desprezando a CBF, a Soeva, e colocando nesse saco também o Atlântico, né? Que mesmo assim, eu repito, o Atlântico a princípio jogaria o gauchão da Série A. Não é absolutamente nada disso. É claro que o campeonato perde. É claro que num primeiro momento há um grande impacto na perda destas grandes equipes. São duas das principais equipes do futsal nacional. Como é que não vão fazer falta? Vão fazer falta numa disputa de para o ímpar. Imagina num campeonato estadual de futsal do Rio Grande do Sul. E como é o campeonato estadual de futsal do Rio Grande do Sul, o gauchão que as equipes vinham disputando até aqui. Mas pode ser uma oportunidade para as equipes do interior se fortalecerem e fazerem realmente uma competição raiz, uma competição bem estruturada, valorizando as suas equipes, valorizando as rivalidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, mas aqui vai tudo da mobilização, da permanência de interesse de todas as equipes, da divulgação tanto da entidade quanto de todas as equipes em torno desta competição, da busca por mais visibilidade, para ter a visibilidade dentro de cada um destes jogos, de cada uma das equipes durante todo o campeonato, fazer com que o campeonato seja atrativo durante todo o campeonato, todas as rodadas, até chegar lá no final do campeonato, lá no final do ano. E não esperar para que haja um jogo no ano, e aí quem sabe a gente classifica para o mata-mata para tentar chegar numa semifinal, e aí vai ser interessante. O caminho tem que ser inverso. E talvez pode ser uma oportunidade. Repito, não desmerecendo nenhuma das principais equipes do futsal nacional, mas a gente tenta ver o copo meio cheio. E aí, concorda? Não concorda? Participe, interaja junto com a gente por aqui, curte, comenta, compartilha. Vem fazer o conteúdo do X1 Futsal aqui no YouTube e em todas as nossas demais plataformas, links na descrição, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e a gente se fala numa próxima, pessoal. Aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.